Nessa semana nós lemos a Parashá Tetzaveh. A Parashá vai falar principalmente das roupas que o Kohen Gadol ele usava durante os serviços que eram feitos no Mishkan, no Templo Móvel. Obviamente que cada uma das roupas ela tinha um simbolismo especial, ele tem um significado especial. E uma das roupas que chama mais atenção é uma roupa chamada Meil, que era um manto. Vamos ver alguns detalhes aqui no versículo sobre essa roupa e olha que lição incrível que a gente pode aprender até mesmo das roupas do Kohen Gadol. Assim está escrito, Ve'asita etameil ha'efod, você vai fazer esse manto que era parte aqui da roupa, o efod era um avental e o meil era um manto, klil tchelet. Então a primeira característica é que esse manto ele deve ser completamente azul celeste. Ele era feito de lã e a lã tingida de azul celeste. Mas o detalhe mais interessante, Ve'asita al shulav rimonei tchelet vergaman vetolat shani al shulav saviv. Então, na bainha dessa roupa, na borda inferior, você vai fazer romãs, mas não uma romã de verdade, uma romã feita de lã. Então vai ser uma mistura de lã azul celeste com lã púrpura, com lã vermelha, formando no formato de uma romã. E isso vai estar em toda a volta dessa bainha. O pamonei zahav betoham saviv. E você vai colocar sinos de ouro entre as romãs, quer dizer, entre duas romãs vai ter um sino de ouro, pamon zahav verimon, pamon zahav verimon, e vai ser alternado um sino de ouro e uma romã, um sino de ouro e uma romã, al shuleia meil saviv, em volta de toda essa bainha, de toda essa borda desse manto, ve'aya al Aaron lecharet, e o Aaron ele vai vestir isso quando ele foi fazer os serviços, venishma kolo, e o som dele vai ser escutado, bevo'o el hakodesh, quando ele chegar no santuário, lifnei Hashem, diante de Hashem, o betseisoi velo yamut, e quando ele sair, para que ele não morra. Então, aqui a gente obviamente tem uma série de perguntas. Por que essa roupa, primeira pergunta, tem que ser completamente azul celeste? O que isso representa? Segunda pergunta, está escrito que era alternado a romã e o sino, a romã e o sino. Por que está escrito que é um sino entre duas romãs e não o contrário, uma romã entre dois sinos? E a terceira pergunta, por que está escrito no final do versículo que se ele não tivesse com essa roupa que faz barulho, aparentemente ele vai morrer por causa disso? Qual é o significado, qual é a mensagem que está sendo transmitida sobre essa roupa? Então, explicam os nossos sábios que cada uma das roupas do Kohen Gadol, ela servia para espiar, para limpar alguma transgressão específica. Então são 8 roupas e cada roupa tem uma limpeza espiritual. O Meil, ele é responsável pela limpeza do Lashon Hará, da maledicência, falar mal das pessoas, denegrir as pessoas através das nossas palavras. Então vem o Meil, vem essa roupa do Kohen Gadol, esse manto, para limpar a transgressão de Lashon Hará. O azul celeste, o que ele lembra para a gente? Ele lembra do mar. Então quando a gente olha para o mar, o que a gente lembra? Que se não tivessem limites do mar, o mar viria para destruir o mundo inteiro. Deus criou limites, Deus colocou a praia para segurar para que o mar não invada o mundo e não acabe o mundo. A gente viu o que acontece alguns poucos segundos de um tsunami, quando o mar ele passa dos seus limites, quanta destruição que ele causa. Então lembra do mar e cuida da sua boca. Deus também colocou na nossa boca não só um limite, Deus colocou 2 limites. O que Deus colocou? Colocou os lábios e colocou os dentes para a gente fechar e não fazer Lashon Hará, para tomar cuidado, porque como o mar quando sai dos limites, ele destrói tudo, assim também a nossa boca, quando ela passa dos limites, ela destrói, ela pode destruir reputações, ela pode acabar com casamentos, com o trabalho de uma pessoa e infelizmente pode causar muitas coisas negativas.
Vamos tentar entender agora por que está escrito, né, o que representa esse sino de ouro e o que representa a romã. A gente, infelizmente, acaba transgredindo muito com a nossa fala, a gente não usa a fala direito, ao invés de ajudar a construir pessoas, a gente acaba denegrindo, usando isso para machucar os outros. E o que acontece? Se a gente olhar lá em Yom Kippur, 25% do nosso vidui, a nossa confissão, nosso pedido de perdão para Deus, 25% está relacionado com os erros da fala, quer dizer, a gente erra muito. E um dos principais motivos que a gente erra tanto com a fala são aqueles momentos que a gente não tem nada para falar e a gente acaba falando besteira. Então, aqui a gente tem que aprender que é mais importante a gente ficar em silêncio do que falar alguma coisa que depois a gente vai acabar se arrependendo. E essa é a lição aqui do sino de ouro e a romã. O sino, o que é? É uma lingueta que tem dentro do corpo do sino, conforme ela vai balançando, ela vai fazendo barulho. E a romã, que é feita de lã, representa justamente o contrário. A lã é um material que não faz barulho. Se você jogar um novelo de lã no chão, ele não vai fazer barulho nenhum. Quer dizer que o sino representa a fala, a conversa, e a romã representa o silêncio. Se tivesse escrito que é uma romã no meio de dois sinos, quer dizer que a gente tem que falar mais do que ficar em silêncio. Mas está escrito o contrário. Está escrito que é um sino entre duas romãs, significa, para cada momento que você falar, fica 2 momentos em silêncio. Dessa maneira a gente vai evitar muito lashon hará, muitas falas, muitas conversas que são desnecessárias. Não tem nenhum problema ficar em silêncio e a gente não falar coisas que não devem ser faladas. É interessante que na continuação aqui do versículo está escrito Ve'aya al Aron lesharet, e isso estava vestido sobre o Aron HaKohen, o Kohen Gadol, no momento que ele está fazendo os serviços, Venishma kolo bevo el hakodesh. O que esse versículo ensina para a gente? Quando a gente usa nossas palavras de maneira construtiva, para estudar a Torá, para consolar alguém, para encorajar, incentivar as pessoas, a gente dá um potencial para a nossa fala, que quando a gente vai fazer a nossa reza, quando a gente vai servir a Hashem, qual é o serviço que a gente pode fazer para Hashem hoje em dia? É o serviço da tefilá, a nossa reza. Quando a minha boca ela está pura, a nossa reza ela vai entrar no Kodesh, ela vai entrar no santuário de Deus, e a nossa reza vai ser escutada. E assim os nossos sábios explicam, aquele que faz lashon hará, ele mancha a boca dele, a Torá dele sai manchada, as rezas dele saem manchadas também, mas quem tem uma boca pura, essa pessoa, as filot dela vão ser escutadas, a Torá dela sai da boca dela com o máximo de pureza. Então a gente tem que tomar muito cuidado para sempre usar a nossa fala de uma maneira positiva. Mas o que mais chama atenção é o finalzinho aqui do versículo que fala o Betzeiso velo yamut, quando ele sair do santuário, que a pessoa não morra. O que isso está ensinando para a gente? A gente sabe que temos um tempo limitado aqui, somos mortais, Bezrat Hashem, todo mundo, até os 120 anos, mas um dia a gente vai embora do mundo. E os nossos sábios explicam que os nossos atos, e inclusive as nossas palavras, acompanham a gente no momento que a gente sair do mundo. O Zohar HaKadosh, a parte mais mística da Torá, fala que nenhuma palavra, nenhuma fala, a menor das falas, a conversa mais simples que a gente tem aqui no mundo, nada fica perdido, tudo fica guardado para a eternidade. Quando a gente sair do mundo, essas palavras vão junto com a gente. Então, as pessoas que usaram essas palavras de uma maneira construtiva para ajudar, isso vai dar vida para ela lá no mundo vindouro. Mas se Deus nos livre, se a pessoa ela usou o dom da fala para denegrir, para machucar, para causar sofrimentos, então Deus nos livre, ela vai acabar perdendo essa vida eterna, para que não morra aqui não só a morte física, mas a morte espiritual da pessoa. Olha que incrível, tudo que existe no mundo material é na verdade um reflexo
do que acontece nos mundos espirituais. No ano de 1978, dois pesquisadores, Arno Penzias e Robert Wilson, eles ganharam o Prêmio Nobel de Física. O que eles fizeram de tão genial para merecer esse prêmio tão grande? Eles estavam fazendo uma pesquisa sobre micro-ondas, eles instalaram uma grande antena para captar as micro-ondas e eles apontaram lá para um certo lugar, eles começaram a perceber que tinha um certo ruído. E eles acharam que alguma sujeira que tem na antena, eles limparam toda a antena, vai ver que passarinhos passaram lá, deixaram sujeira, limparam tudo, agora que a antena está limpinha, eles de novo posicionaram ela, tem um ruído de fundo. Aonde eles apontavam a antena, eles perceberam que tem um ruído de fundo. O que eles perceberam, o que eles aprenderam? Que está sendo captado os ruídos da explosão do Big Bang. Então, de acordo com a ciência, eles falam de 15 bilhões de anos. Não vamos entrar, não é o ponto agora, que isso não, absolutamente não é contraditório com as datas que a gente tem aqui na Torá, o tempo de vida, que a Torá fala de 5.783 anos esse ano, não é contraditório com valores que a ciência fala de 15 bilhões de anos, mas vamos pegar esse dado da ciência, 15 bilhões de anos que teve essa explosão, esse Big Bang, até hoje em dia existem ruídos no espaço, quer dizer, não se perde, esse ruído não se perde, da mesma maneira as nossas palavras, elas não se perdem, tudo que a gente fala, isso vai ficar guardado, se a gente falar coisas boas, isso vai ficar guardado para dar vida para a gente, Deus nos livre, palavras negativas vão ficar guardadas para sempre, como um lembrete que a gente não usou o maior dom que Hashem deu de uma forma positiva. Então vamos tentar sempre falar de uma maneira construtiva, ajudar os outros, mesmo quando seja para fazer uma crítica, faz pelo bem das pessoas, não para machucar ninguém, não para denegrir ninguém. Dessa maneira, nossa tefilá vai ser escutada, nosso serviço vai chegar nos lugares mais elevados e Bezrat Hashem, quando a gente sair do mundo, nossas palavras maravilhosas, elas vão sair junto com a gente. Shabbat Shalom.